Qual é, galera? Começar mais uma live. Hoje tô passando bastante carro na rua, infelizmente. Espero que isso não atrapalhe muito. Mas tá bastante carro mesmo. Eu espero que eles passem mais baixo durante essa 1 hora. Não sei se vai durar 1 hora. Tô pensando em tentar fazer mais rápido. Mas às vezes eu me empolgo, então provavelmente vai. Hoje a gente vai falar sobre o versículo 30 do Salmo 119. A gente tem feito os estudos toda semana. Quer dizer, a gente tenta fazer toda semana, nem sempre dá pra fazer. Mas sempre que dá a gente faz. E uma coisa muito importante é que eu não sou um teólogo, eu sempre falo isso. Eu não sou nenhum tipo de teólogo, nenhum grande gênio ou mestre da palavra. Então, isso aqui não é uma aula, não é um ensinamento. Isso aqui é eu compartilhando um estudo que eu faço toda semana, versículo por versículo. E por isso eu gostaria muito de que isso seja algo colaborativo, entendeu? Não seja só eu falando, que vocês comentem, que vocês opinem, que vocês falem o que vocês pensam, que vocês discordem, que vocês concordem, e que vocês pensem nas reflexões que esse versículo traz pra vocês também, e comentem comigo pra gente poder crescer junto nesse sentido. Tem bastante gente já. Eu vou começar. Como de costume, hoje meu pai não tá, na verdade, então eu geralmente peço pra ele fazer a oração pra começar. Então eu vou fazer e depois eu vou ler o versículo. Beleza. Pai, eu quero colocar esse pequeno momento nas tuas mãos. Dizer que eu não tô aqui pra tentar ensinar ninguém. Muito pelo contrário, eu tô aqui pra pedir que tu nos ajude a aprender em conjunto. Que tu nos ajude a aprender sobre o teu amor, sobre a tua justiça, unidos como filhos teus, como irmãos na fé. Que tu possa nos guiar essa noite, iluminar com teu espírito e falar aquilo que tá no teu coração, não no nosso coração. Aquilo que é a tua sabedoria, não a nossa sabedoria ou o nosso entendimento. O mestre aqui e não o nosso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pelo jeito vai ter bastante barulho de fundo hoje mesmo. Mas tudo bem, vamos embora. Eu geralmente uso três versões da Bíblia para falar sobre o... Nossa Senhora! Eu geralmente uso 3 versões da Bíblia para falar sobre os versículos. E essas 3, hoje, não tem tanta diferença. Tipo, todas usam palavras diferentes, mas eu não senti que nenhuma perdeu alguma coisa no sentido ou ganhou. A minha favorita é a NAA. Ela fala: eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. A NVT é legal também. Escolhi o caminho da verdade e decidi viver de acordo com os teus estatutos. E a NTLH, que eu sempre uso porque o meu pai gosta, ele acha que é interessante falar de uma maneira mais simplificada. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Essas 3 versões, elas são bastante parecidas em sentido. 2 usam fidelidade, uma usa verdade para o caminho. E uma coisa muito interessante dessa... orem pra Deus calar o cachorro, por favor, e os meus vizinhos também. Mas assim... uma coisa que me marcou muito é que na semana passada a gente falou sobre o versículo 29, que ele falava que ele rejeitava o caminho da falsidade, né? Afasta de mim o caminho da falsidade. Isso a gente viu na semana passada. E nessa semana, ele vai pedir pra... Ele diz que ele escolheu o caminho da verdade, né? Então a gente vê que ele tá seguindo uma lógica aqui, ele tá colocando como... Bicuda na cara do cão foi boa. Pedindo
para conseguir se manter, né? Porque aqui ele vai colocar na segunda parte do versículo que ele quer seguir os juízos, né? Então ele coloca aqui uma intenção, que é seguir o caminho da fidelidade, e ele coloca uma maneira de seguir isso, né? Pelo menos ao meu entender aqui, e também ao entender de Spurgeon no estudo que eu faço, colocar aquilo como um parâmetro, né? Seguir os juízos de Deus. Isso seria uma maneira de conseguir atingir essa primeira decisão, que é manter o caminho da fidelidade. Se para se manter longe da falsidade, ele pede ajuda para Deus, aqui ele vai pedir, aqui ele vai colocar a palavra de Deus como direcionamento para a verdade. Então, mais uma vez, como sempre, pelo menos ao meu entender, na minha percepção, o salmista está se colocando como totalmente dependente. E isso eu não sei se é muito parte da minha crença, né? Porque eu acredito na dependência, mas eu consigo ver isso em quase todos. Se vocês assistirem as lives anteriores, em quase todos eu falo isso, cara. Eu consigo perceber uma devoção e um entendimento de dependência no salmista muito grande, muito maravilhoso, invejável, porque porque mais que eu racionalmente eu consiga entender uma dependência, muitas vezes emocionalmente eu não consigo me colocar como uma pessoa dependente. Espiritualmente eu não consigo me sentir dependente. Muitas vezes eu falho nesse sentido. E aqui eu vejo o salmista falar com todo o coração dele sobre essa dependência. Nas linhas e nas entrelinhas também, falando sobre depender de Deus, sabe? Depender da lei de Deus. Mas aqui, entrando no versículo, né? Porque eu não falei nada do versículo ainda. Ele está reafirmando aqui o que ele já falou no versículo passado. Ele quer andar na verdade. A mentira, a falsidade não é interessante para ele. Um grande ponto de tu negar o caminho da falsidade é entender que só existe um caminho verdadeiro. E se só existe um caminho verdadeiro, todos os outros são falsos. Existe um só caminho verdadeiro e todos os outros são completamente desprezíveis. Pelo menos a gente acredita nisso, né? Todos os outros são o que ele está desprezando aqui. Tanto que eu até coloquei aqui que... eu coloquei, né, no plural, os caminhos da falsidade, e aqui ele fala que escolheu o caminho da fidelidade. Então a falsidade ele coloca os caminhos no plural, mas para fidelidade, para verdade, ele coloca no singular. E isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante de se pensar dessa maneira. Porque tu começa a realmente tentar se colocar num entendimento de que não é tão flexível assim, não é tão fácil assim, sabe? A gente sempre quer dar uma flexibilizada, a gente sempre quer dar uma favorecida pro nosso lado, de conseguir fazer as coisas do nosso jeito. E eu não vejo o salmista fazendo isso, e isso me encanta muito nele, sabe? Isso é uma coisa que eu tento muito me espelhar nele, e é muito difícil. Para viver no caminho da verdade, é preciso escolher isso continuamente, sabe? Não é uma decisão que acontece consegue aplicar ela pro resto da tua vida. Ela é uma decisão que é preciso ser feita todos os dias, sabe? Eu falei isso na quinta-feira passada por causa da reforma, né? Eu falei que uma igreja precisava se voltar pro evangelho toda vez. Tipo, não adiantava tu fazer uma reforma uma vez e acreditar que aquela reforma vai guiar a vida da igreja pro resto da história. E aqui se aplica a mesma coisa no sentido de... num sentido pessoal, né? Se aquilo lá tinha um sentido mais amplo, aqui tem um sentido pessoal. Galera do Insta, tem um monte de amigo meu no Insta. Essa Golite Dilce que entrou é minha mãe. Dá oi pra ela aí. Só mimem minha mãe, por favor. Calma. Me perdi. Pedindo pra vocês mimar minha mãe. Nós estamos sempre sujeitos a nos afastar como um coletivo, precisamos sempre nos voltar para o evangelho, enquanto igreja, enquanto pessoas, nós precisamos também nos voltar para esse caminho, todos os dias. Qualquer dia que a gente se esqueça de voltar para o caminho, a gente vai andar um pouco fora dele, sabe? E quanto mais longe nós estivermos do caminho, mais dolorosa é a volta, sabe? A gente precisa muito... eu gosto muito de ter isso em mente. Quanto mais para longe nós formos,
mais difícil vai ser a volta. Sair do caminho é muito fácil, voltar é muito difícil. Ela sabe que eu jogo LOL, cara, não precisa contar pra ela, não. Em João 14,6, só para embasar aquilo que eu falei sobre só ter um caminho, né? Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele se coloca como caminho ao Pai e também se coloca como o único caminho, dizendo que nada mais poderia levar as pessoas ao Pai. Sendo assim, só existe um caminho, e quando seguir um caminho, ele está falando que ele quer seguir o único caminho que existe. Jesus se considerava o único caminho e a única verdade. E quando nós tentamos colocar nos nossos dias de hoje essa verdade, quando nós tentamos puxar para hoje isso que o salmista está falando, quando ele fala de querer seguir o caminho da verdade, ele está literalmente falando de seguir a Cristo, sabe? Se a gente fosse escrever essa frase hoje, o que a gente estaria dizendo é simplesmente... viu? Ela sabe, ela não escondo nada. Colocar Cristo como direção, como a verdade da nossa vida, como o caminho que nós trilhamos, e somente Ele, sabe? Só que o salmista não tinha Cristo, e mais pra frente eu quero falar sobre isso. Ele não conhecia Cristo, né, a pessoa de Cristo. E isso tornava tudo um pouco mais complicado para ele. E ao mesmo tempo que isso era mais complicado para ele, isso não tornava ele menos fiel, isso não fazia com que ele usasse isso como desculpa para não ser fiel, sabe? Eu não sei se vocês lembram, eu citei aqui no estudo, tem uma pregação do Paul Washer que é muito famosa, que é a pregação chocante. Ele fala de Mateus 7,14, que fala que a porta é estreita e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. E uma coisa muito interessante que ele diz aqui é que as pessoas esquecem de falar do caminho. Todo mundo fala que a porta é estreita, mas as pessoas esquecem que também é estreito. Então não é só uma decisão difícil de uma noite, mas é uma decisão diária difícil. É uma constante decisão difícil e árdua que não é fácil. Se a gente nos colocar dentro desse caminho, nós vamos acabar perdendo esse caminho, sabe? E isso é muito importante a gente ter em mente. O nosso coração e a nossa mente estão predispostos a sempre sair dos trilhos, sempre dispostos a sair desse caminho. E esse caminho, ele é muito difícil de ser notado. Esse caminho, ele é uma trilhazinha muito pequena no meio de um lugar muito denso e que nos machuca, que nos fere. Então, qualquer coisinha, qualquer desatenção é capaz de nos tirar desse caminho. E nós precisamos ficar muito alerta em relação a isso. Não adianta só passar pela porta, a gente deve se concentrar em todo dia não perder esse caminho de vista. Sabe, passar a porta é só o começo, mas nós precisamos todos os dias colocar o nosso coração em arrependimento e observar esse caminho. Por exemplo, para mostrar para vocês que é muito estreito, tentem ficar falando com uma pessoa e não ficar com raiva quando um carro de som, uma moto passa, um cachorro começa a latir. É difícil, gente, é estreito o caminho, é bem estreito. É muito difícil. Tá, brincadeiras à parte. Se colocar nesse caminho todos os dias é doloroso, é complicado, mas é necessário, sabe? É muito necessário. Quando o salmista coloca seguir os teus juízos ou os teus estatutos, que é a segunda parte do versículo, ele está colocando isso como uma maneira de se manter no caminho, que foi a decisão que ele tinha feito. Dessa forma, a gente pode imaginar que a lei de Deus, para ele, era nada mais, nada menos do que um sinalizador desse caminho. Ele queria seguir um caminho, e para seguir esse caminho, ele precisava acompanhar a lei. Basicamente, nós queremos andar, por exemplo, numa avenida, e a gente sabe que é só a gente seguir as placas e os sinalizadores no canto da rua. Se a gente sair dos limites daqueles sinalizadores, se a gente parar de ver as placas as placas é boa, né? As placas daquela avenida, nós sabemos que nós estamos fora dessa avenida. Então, quais são os sinalizadores do caminho para a vida eterna? É a lei, é a vontade de Deus.
o salmista entende a lei como vontade de Deus. Então, para ele saber se ele estava caminhando no caminho de Deus, era só ele olhar para a lei e ver se a lei condizia com a vida dele. Se a lei condissesse com a vida dele, ele sabia que ele estava andando dentro do caminho. As placas vão... esquece, gente. A gente se empolga aqui, se emociona, minha garganta está seca, gente. Estão cantando, vai valer a pena, gente? Não, por favor, não. Mas essa não é a única vez, não é a primeira vez. Quer dizer, é a primeira vez, mas não é a única vez que esse salmista vai falar sobre colocar a palavra de Deus como direcionamento, sabe? Eu sempre gosto de trazer isso à tona, porque eu acho que a melhor maneira de tu entender o que uma pessoa tá dizendo é ver se ela vai falar sobre aquilo de novo, pra te ver se as duas coisas que tu tá... se o que tu pensou tá batendo com o que ele falou depois. E aqui é verdade, porque a gente tá no versículo 30 e no versículo 105, que é um versículo muito famoso, vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Então a gente consegue ver que existe essa conexão, que existe essa coerência no ele está falando sobre a lei. Ele coloca a lei como sinalizadora, como luz que ilumina o caminho que ele quer seguir. Então, para ele continuar nesse caminho, ele precisa seguir essa luz. É ela que vai apontar o caminho, é ela que vai manter ele no caminho sem se desviar para qualquer lado que seja. Certo? A minha mãe trouxe água porque eu falei que a minha garganta estava seca. Obrigado, mãe, te amo. Dessa forma, a gente pode ver que o salmista entende a revelação a revelação divina da lei como, não como uma coisa limitadora, não como uma coisa triste, não como uma coisa dolorosa de se fazer. Quando a gente olha para a lei hoje, a gente vê, né, e vê com razão, tá? Não é uma coisa que a gente pensa da nossa própria vontade. A lei, ela é dolorosa, ela machuca a gente de verdade, ela é feita em Romanos 3, 19 e 20 vai falar pra gente, em Romanos 8, 3 também, vai nos provar que a lei não veio pra nos salvar, a lei não veio pra nos ajudar, ela veio pra que nós somos pecadores, que nós somos fracos, que nós somos falhos. E se ela é tão ruim pra gente como por causa da nossa natureza, qual é a utilidade dela? Por que a gente tem falado tanto da lei se a lei é uma coisa que nos machuca? E aqui eu consigo ver que o salmista, mesmo sem ter... eu falei que era importante o fato dele sem ter o Cristo que nós temos, que nos alivia da lei, ele consegue olhar para a lei com bons olhos, porque o Salmo 119 são 178 versículos elogiando a lei, sabe? Ele só está elogiando a lei, ele escrevendo um poema em amor à vontade de Deus, à lei, aos estatutos, aos juízos de Deus. E daí tu começa a pensar assim, se esse cara, que só tinha condenação por causa da lei, amava tanto a lei, será que eu não estou tendo uma interpretação um pouco errada da lei? Tipo, o nosso problema é olhar para a lei como um meio de salvação. Ela não é um meio de salvação. O meio de salvação é a graça. Só que a graça, ela gera uma transformação na vida do ser humano, do cristão. E se ela não gerar essa transformação, há uma coisa muito errada, sabe? O que eu vejo aqui, o que a gente pode tirar como lição, é justamente entender que o nosso meio de salvação é a graça, mas que nós temos que andar num caminho que o que vai sinalizar pra gente se a gente tá nesse caminho ou não, sabe? Nós temos que andar num caminho, mas a gente não... Só que esse caminho é um caminho espiritual, ele não é um caminho que literalmente tem placas e sinalizadores. Então o que vai nos servir como sinalizador, o que vai nos servir como placa? Quando que a gente vai saber aonde dobrar, onde que a gente vai saber aonde seguir reto, como que a gente vai saber se a gente não passou reto na trilha quando era quando a trilha fazia uma curva? A lei de Deus. A lei de Deus, ela é a vontade expressa. A gente não vai seguir a lei para ela nos salvar, porque ela não é um meio de salvação, mas ela aponta a vontade de Deus. E a graça, ela nos faz viver na vontade de Deus.
Quando a gente quer ver os efeitos da graça na nossa vida, nós precisamos ver o quanto da lei nós temos conseguido, o quanto do pecado nós temos começado a odiar e a nos afastar, simplesmente porque a obra do Espírito Santo na nossa vida tem sido verdadeira, tem sido ativa, sabe? O quanto nós temos visto de transformação em quem nós somos, a ponto de que esses sinalizadores estão aparecendo na nossa vida. A gente começa a ver assim, olha, que isso aqui tá certo, isso aqui eu vi, por isso aqui eu passei. Quando a gente começa a olhar para a lei e começa a identificar que a gente está passando por aquele caminho, sabe? A Nanda comentou, é o que nos confronta. E se não houvesse lei, nós não saberíamos o que é pecado, né? Tá, isso aí a gente pode puxar para Romanos 1:18, que ele fala que a ira de Deus é manifesta na natureza também, alguma coisa assim. Então, basicamente, por mais que a gente não tenha lei, a gente não se tornaria desculpáveis, nós continuaríamos sendo pecadores. Porém, nós não saberíamos, a lei veio para nos mostrar essa falha, sabe? Nós cometeríamos as nossas falhas sem o entendimento de que nós estamos cometendo erros. Porém, a lei veio justamente para nos dizer, olha, tá errado, a vontade de Deus é essa, vocês fazem isso, sabe? Então, a lei de Deus vai apontar para essa ira de Deus e vai mostrar os motivos e vai mostrar a nossa ineficiência. Porque sem entender da onde vem essa ira, nós estamos em pecado. Entendendo, nós continuamos em pecado e nós entendemos mais do que só o pecado, nós entendemos que nós somos incapazes de viver dentro da vontade de Deus, sabe? E daí o que vai nos salvar? Se a revelação natural, se a revelação da lei, ela só vem para revelar a ira de Deus e a nossa insuficiência em conter essa ira. A graça. A graça é a única coisa a graça por meio de Jesus Cristo é a única coisa que nos livra tanto dessa ira que é revelada na natureza, quanto a ira que é revelada na lei de Deus, sabe? A graça por meio de Jesus Cristo, em Romanos 8:1, se eu não me engano, vai falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, isso é muito maravilhoso, sabe? Discernimento é uma palavra muito boa para usar nesse sentido. Digamos que uma pessoa que não tem a lei, ela está em pecado, simplesmente está em pecado. Uma pessoa que tem a lei, ela tem discernimento de que ela está em pecado, ela tem conhecimento e entendimento que ela está no pecado. Mas só uma pessoa dentro da graça, debaixo da graça, poderia se considerar não debaixo da lei. Quando tu sai debaixo da lei e entra na graça, que tu consegue parar de olhar a lei como uma coisa que te pune ou te coloca para baixo, e ela começa a ser uma sinalização. Ela começa a apontar os caminhos da vontade de Deus. Acho que é mais ou menos isso. E o que eu acho tão grandioso e maravilhoso no Salmo 119 é ver como o Espírito Santo trabalhou na vida do salmista, sabe? Talvez provavelmente ele não chamava assim, porque o conceito de trindade não era estabelecido naquela época, mas hoje nós entendemos pelos frutos que o salmista demonstra, nós conseguimos ver que, cara, a obra na vida desse cara com certeza era espiritual, era do Espírito Santo, sabe? Porque ele consegue enxergar numa lei que punia ele, numa lei que colocava ele como pecador, ele conseguia enxergar a vontade de Deus, e isso maravilhava ele tanto, que mesmo sabendo que aquilo servia de condenação para ele era apaixonado por aquela palavra. E cara, eu vou enfatizar isso todas as vezes até eu terminar esse estudo, e ainda faltam 148 versículos para terminar. O salmista escreveu 178 versículos de poesia para declarar um amor e uma paixão pela lei que mostrava que ele era pecador. E hoje em dia nós temos considerado doutrina e ortodoxia uma coisa ruim, sabe? Não nós, literalmente nós, mas a nossa igreja atual tem fugido de uma lei que serve como diretriz, enquanto esse cara aqui abraçava com paixão uma lei que falava sobre
sobre condenação, sabe? E, cara, eu não consigo entender o que tá faltando em nós, sabe? O que tá faltando em nós pra conseguir ter essa paixão por essa palavra que o salmista tinha, cara. Nossa, eu tô triste. Eu fico triste. Eu me emociono muito, cara. Eu me empolgo falando essas coisas. Vocês podem falar também, tá, gente? Não é um monólogo, não é uma aula, como eu falei. Eu não sei de nada. Eu tô tentando aprender com vocês. Então, se vocês tiverem coisa pra acrescentar, eu agradeço. Tá. Onde é que eu parei? Se a gente for capaz de se apaixonar pela palavra de Deus como o salmista se apaixonou, a gente tendo Jesus Cristo é ainda mais fácil de conseguir enxergar desse jeito. De enxergar como uma sinalização. De não enxergar a lei de Deus como uma obrigação a ser cumprida, mas de enxergar ela como uma sinalização de ver assim, ó, olha, eu vejo que Deus tem transformado a minha vida, porque eu não andava por esse caminho antes. E hoje eu vejo que... Eu acho que vocês não vão ouvir. Espero que vocês não ouçam, porque tá complicado. Essa lei, ela aponta esse caminho. Ela aponta essa trilha que nós temos que servir, que nós estamos buscando de servir, sabe? Cara, é muito... É muito deprimente a gente não conseguir enxergar o que o salmista enxergava, mesmo tendo mais motivos pra enxergar. Sabe, a gente sabe, ele sabe que era dependente, e ele sabe que a obra boa na vida dele não vinha dele, mas vinha assim do Espírito, e por isso ele clamava pro Espírito afastar ele do caminho ruim, ele clamava pra Deus aproximar a palavra do coração dele, pedia pra Deus abrir os olhos dele pra ele enxergar as maravilhas da lei, as maravilhas da lei. E cara, tudo isso que ele pede pra Deus fazer, a gente recebeu já. A gente recebeu nos evangelhos, a gente recebeu nas cartas de Paulo, e a gente simplesmente se faz de bobo, sabe? A gente se faz de bobo, porque a gente lê e não entende, a gente não consegue entender. Eu tenho, como eu falei no começo da live, eu tenho muita dificuldade de puxar esse entendimento pro meu coração, pra minha vida espiritual. E isso é uma coisa que me machuca bastante. Isso é uma coisa que eu tenho orado bastante, tenho pedido muito pra Deus me ajudar. Porque a gente tem colocado... Porque a gente tem, graças ao Evangelho e as cartas de Paulo, principalmente, nós temos esse entendimento racional, como vocês mesmos falaram. O que tá escrito ali, tipo, o que eu tô falando, tu pode tirar em Romanos, tipo, em Romanos 1, Romanos 3, Romanos 7 e 8, se eu não me engano. Fala praticamente tudo que eu falei aqui é falado nesses capítulos de Romanos. E cara, a gente não consegue puxar esse conhecimento racional pra nossa vida espiritual, e isso é muito triste sentir isso. A gente só... o conhecimento que a gente tem tido é tão útil quanto o conhecimento que os livros têm tido. Os livros não conseguem sentir eles não conseguem entender esse conhecimento, eles só acumulam esse conhecimento. E nós temos acumulado conhecimento sem viver, sem colocar ele na prática da nossa vida, sabe? Pera aí, eu quero ler os comentários aqui. Mano, que bênção ver jovens que estão usando sua rede social e dando a cara pra trazer uma palavra pra outros jovens. Cara, eu sinto muita necessidade disso. Começo toda a live falando que eu não sou teólogo e que eu tô aqui não pra ensinar, mas pra aprender junto com as pessoas que estão dispostas a aprender junto comigo. E é isso, sabe? É entender o papel de nós como igrejas, como irmãos, sentar e aprender junto até a gente entender as coisas. E eu acho isso muito maravilhoso também. Não o que eu tô fazendo no caso, mas é por achar maravilhoso que eu tenho tentado fazer também. Tiramos a glória do Deus incorruptível e damos elas a imagens. Adoram a criação no lugar do Criador. Eu tô percebendo isso. Tá dando uma de Paulo aí. Cara, mas é que se a gente não for falar do que a palavra de Deus fala, nem começa a live, né?
Se for pra falar. Eu ia farpar pastor famoso, eu não vou fazer isso. Mas vocês já sabem de quem que eu tô falando. Sabe na teoria e não consegue na prática, exatamente isso. Léo deu aula pro Lutero, não. Pô, acha eu fui na quinta-feira, cara. Se vocês quiserem, depois eu mando o link da pregação de quinta-feira. A pregação de quinta-feira eu me empolguei, eu quase chorei na pregação de quinta-feira. Foi tenso. Cara, assim, ó. Spurgeon é a base do estudo que eu faço, entendeu? Tipo, no começo eu literalmente só fazia o que. O que o. Eu pegava o estudo dele e botava nas minhas palavras, naquilo que eu entendia. Hoje em dia eu tenho, tipo, buscado mais coisas. Por exemplo, contextualizar. Isso é uma coisa que eu não estava conseguindo fazer no começo dessas lives. Se vocês forem ver o versículo 9 ou 10, eu não conseguia contextualizar tanto. E hoje eu tenho conseguido contextualizar. Isso é muito legal, porque eu acho que é meio inútil se tu não é capaz de... Léo fundou uma igreja. Meu Deus, gente, o que vocês estão falando? Isso aí é idolatria? Vocês abrem o olhinho. Nós não, quando a gente se apaixonar pela lei dessa maneira, Spurgeon foi meu aluno, assim, em 2012. A turma de 2012. Daqui a pouco pede. Estão fazendo piada. Não, ô Gabi, sabe o que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou dizer assim, ó, tão rindo de quê? Eu tô falando de vocês, tá ligado? Bem Paul Washer mesmo. Não, é idolatria e alienação. Ah, bom, então tá bom. Então tá certo. Se a gente se apaixonar pela lei, como o salmista se faz, nós não cumpriremos a lei por obrigação, nem pra ganhar perdão, nem pra ser digno de uma misericórdia. Até porque não existe como ser digno de misericórdia. Isso é contradizente aí. Esquece o que eu falei. Para ser digno de perdão. E não tem o que a gente possa fazer para ser digno desse perdão. Nós temos que nos submeter totalmente à graça, sabe? Vocês estão me fazendo seu Cláudio Duarte. Eu tô tentando manter a postura de Paul Washer aqui. Vocês estão me fazendo seu Paulo Duarte. Cláudio Duarte. Eu falei Paulo Duarte, misturei um monte de coisa agora. A gente vai conseguir ver a lei como sinalizadora do caminho que nós temos que seguir. Quando a gente se apaixonar por ela, como o salmista fez, principalmente por ter tantos mais motivos para ver ela como sinalizadora do que o salmista tinha, nós vamos conseguir enxergar assim. Isso é uma oração que a gente tem que fazer quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai participar desse tipo de comunhão, de buscar verdadeiramente a palavra de Deus no nosso coração, não na nossa mente. Não trazer ela para o nosso entendimento e limitar ela no nosso conhecimento humano, mas entender que a nossa intenção é trazer esse conhecimento para dentro do nosso coração, para que ele seja vivido de fato, para que essa transformação aconteça e que a palavra de Deus comece a ser só... A palavra de Deus não seja só, não, calma lá. Que a lei de Deus se torne uma sinalização da obra da graça. Se nós estivermos conseguindo andar no mesmo norte que a lei, não tentando cumprir a lei, mas se a gente estiver tentando seguir a graça e viver na graça em Cristo, e a gente estiver apontando com as nossas vidas para o mesmo lugar em que a lei de Deus está apontando, nós vemos que a graça tem sido efetiva, que ela tem sido transformadora na nossa vida. E é justamente essa a ideia, é conseguir enxergar que os nossos caminhos estão apontando para o mesmo lugar que a palavra de Deus tem apontado, sabe? É isso, é entender que a gente não pode tentar viver como se a gente fosse um livro acumulando conhecimento, mas que nós temos que praticar esse conhecimento, sabe? Tiago fala isso também. Estão falando de Romanos 11, Tiago fala isso também ouvintes, mas também praticantes da palavra. Não é exatamente a mesma coisa que Romanos 11, mas tipo, também se encaixa no que a gente tá conversando aqui. A minha mãe concordou com a Tita, eu nem vi o que a Tita falou. A tia tá orgulhosa. Eu não entendi.
Ah tá, a tia no caso é a minha mãe. Ah, entendi. Eu derrubei tudo aqui. Quem tava na live da semana passada sabe que eu sou meio boomer. Foi mal, gente. Eu sou meio boomer. Aconteceu de novo na semana passada, tinha acontecido também. Eu não sei mexer no celular no computador. Eu me emocionei, gente. Daí eu derrubei tudo. Foi mal. A lei vai se tornar, a partir do... o boomer ataca novamente. Quando a gente se apaixona pela lei e a gente consegue ver dessa forma, a gente vai começar a ver ela como inspiração. A gente vai começar a buscar ela na nossa vida. A gente não vai tentar ler ela para praticar ela, mas a gente vai ler ela para encontrar ela na nossa vida. Nós vamos começar a ler a lei e pensar assim, olha, eu tenho vivido isso, eu tenho encontrado isso na minha vida, isso aqui eu não tenho encontrado na minha vida. E cara, pensa o quão grandioso isso é, sabe? A gente conseguir enxergar a lei de Deus na nossa vida. Não porque a gente se esforçou pra fazer, mas porque a gente se esforçou tanto pra nos colocar debaixo do amor de Cristo, que Cristo transformou as nossas vidas e que nós começamos a viver essa realidade. Vocês estão não são aí, gente. Perfeito. O celular não aguentou a cajadada, é isso aí, cara. O celular tá sofrendo por vocês aí. Tá todo rachado já mesmo. O instantinho, enquanto ele conseguia se apaixonar por uma lei que expunha ele como pecador, nós que não sofremos condenação pela lei, não conseguimos enxergar ela como... não conseguimos ver a importância dela, não conseguimos ver o quão importante ela é como luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não temos conseguido enxergar a mesma coisa que o salmista tem enxergado. E ele tinha muito menos motivos para enxergar, só que ele tinha o Espírito Santo. E que a gente possa realmente orar para o Espírito Santo guiar nossas leituras e guiar a nossa vida de uma forma que a gente comece a encontrar a lei de Deus na nossa vida, simplesmente por buscar o Espírito e não por buscar o... Cara, a Cissa só dá aula, a Cissa não fala, a Cissa não escreve, a Cissa dá aula, somente isso. Temos o próprio Deus habitando em nós e fazendo entender a palavra. É isso, cara. É isso demais. A gente tem o próprio Deus na nossa vida. E ele diz, sabe, pra gente se colocar debaixo dele, confiar nele. E a gente não tem confiado, a gente tem confiado no nosso próprio conhecimento, na nossa própria razão, no nosso entendimento, sabe? Quem acompanha a live há mais tempo sabe que... nas terças-feiras nós temos a live do Sermão do Monte, que é feita por um teólogo, que é o meu pai. E cara, é muito louco. O Sermão do Monte é absurdo, cara. O Sermão do Monte é absurdo. E a gente pensa assim que o Senhor aboliu a lei, a graça aboliu a lei. De fato, a graça aboliu o poder da lei de condenação. Mas ela não aboliu totalmente a lei, porque se fosse assim, Jesus não teria colocado o Sermão do Monte é absurdo. O Sermão do Monte é um monte de diretriz, é um monte de direcionamento para nossa vida. A gente tem o que a gente acredita que é os sacramentos da igreja. Então, tipo, cara, não é tão liberado assim. A graça não libera nada. A graça não nos deixa viver da nossa maneira. Ela só faz com que a lei seja vivida por nós. Não por obrigação, mas por gratidão, mas por transformação de vida que acontece porque, assim como a Cissa falou, tem o próprio Deus habitando em nós, sabe? O próprio Deus está habitando em nós e transformando em nós e transformando a nossa vida. Ele nos dá uma série de diretrizes no Sermão do Monte ao longo do ministério dele, nos 3 anos. Ele apresenta tantos outros mandamentos e coisas maravilhosas, que são diretrizes maravilhosas. Eu conheço ateus que leram o Sermão do Monte e disseram que se todo mundo seguisse o Sermão do Monte, o mundo seria um lugar muito melhor, sabe? Eu realmente conheço ateus, já conversei com ateus que falavam isso, e não um, não dois, mas bastante ateus que falavam isso.
O Sermão do Monte é uma coisa maravilhosa, sabe? O Sermão do Monte é uma coisa absurda. A gente tá estudando, a gente tá no 633 agora, que o pai tá desde o ano passado ensinando expositivamente ele. E cara, essas diretrizes, elas apontam para uma coisa muito importante, que são os mandamentos de Jesus, sabe? Que não é uma abolição total da necessidade e da importância da lei. Ela é Cristo e a graça são a abolição do poder de condenação da lei, não da lei. O próprio Cristo fala em João 14,15 que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, sabe? Então, tipo, a gente tem ignorado tanta coisa pra nos dar aval pra fazer o que a gente quer, pra dizer que a nossa vida cristã é o que a gente quer fazer, que não existe uma maneira de ser cristão, mas existem várias maneiras particulares de ser cristão. E isso é mentira, não é nada além de mentira. A palavra de Deus fala para nós, ela fala sobre mandamentos, ela dá diretrizes, sabe? E cara, a gente tem ignorado isso, de verdade, assim, a igreja atual tem ignorado isso, e nós vemos o quão preocupante isso é, porque cada vez mais pessoas têm desprezado a Bíblia, desprezado os ensinamentos, e mesmo aqueles que não desprezam totalmente a Bíblia, desprezam partes dela, ou diminuem ela, ou querem dizer que aquilo que Deus era na Bíblia era limitado à cultura e da época, e como se Deus não tivesse a capacidade de entender que as culturas mudariam depois de um certo tempo, e que o que ele falasse fosse totalmente congelado aquela cultura, e Deus precisasse se atualizar todas as vezes que a cultura mudasse, sabe? E, cara, olha o quão pobre isso é, sabe? O quão pobre isso é. A gente tem uma pequena denominação cristã por aí, que diz que eles que protegeram e guardaram a Bíblia. E olha o quanto isso empobrece Deus. Se tu disser que durante 1500 anos quem protegeu e manteve a Bíblia a salvo foi uma igreja, gente, olha o quanto tu tá tirando a glória de Deus, olha o quanto tu tá diminuindo Deus. Se Deus não é capaz de guardar os próprios ensinamentos e mandamentos dele, por que tu adora esse Deus se ele é tão fraco a ponto de precisar de homens para guardar essa palavra, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu tô falando de soberania de Deus em qualquer sentido. Eu sempre falo que se não for para acreditar na soberania de Deus e na autossuficiência de Deus, por que a gente adora ele, cara? Se Deus não é autossuficiente e completamente soberano, por que tu tá adorando ele, se tu não acredita nisso? Se Deus é fraco, se Deus precisa da tua adoração, não dá. Se Deus precisa de ti, não entrega pra ele o que ele precisa. E pronto, tu acabou com Deus. O meu Deus, ele não precisa de mim, sabe? O meu Deus, ele não precisa de ninguém, nunca precisou e nunca vai precisar de ninguém. Eu preciso dele, por isso que eu me dobro aos pés dele, não o contrário, sabe? É uma coisa que me incomoda e que me frustra muito em relação à igreja atual. É uma igreja que não vê Deus como autossuficiente, vê Deus como dependente da nossa adoração, e isso faz com que seja possível Deus se dobrar a eles. É uma questão simples. Quando tu tem duas pessoas e uma precisa da outra, a que precisa da outra, ela vai fazer de tudo para manter aquela outra junto com ela. Então, se Deus precisa de nós, ele é moldável à nossa vontade. Agora, se o contrário é a realidade, se Deus não precisa de nós, mas nós dele, aí que nós nos dobramos a ele. Então, quando uma pessoa está dizendo que a vontade de Deus se dobra à nossa cultura e à nossa vontade, ela está dizendo que Deus é dependente dela, sabe? E isso é totalmente deprimente. Isso aí é totalmente cara, é assustador. Eu converso sobre isso com meus pais, com o pessoal da igreja, e isso me assusta porque eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, sabe? Daqui 10 anos talvez as pessoas realmente estejam considerando normal dobrar Deus à cultura e dobrar Deus à tua personalidade, a quem tu é, sabe? Que Deus precisa se dobrar, porque atualmente existe essa questão coletiva, né? De tu tirar Deus dos judeus e tu fazer um Deus do século XXI. Mas, cara, daqui 10 anos, provavelmente, do jeito que tá indo, e já não tá muito longe disso,
de tu dizer que não é um Deus do século XXI, é o Deus do Leonel, e o Deus do Leonel quer isso, o Deus da Gabriele quer aquilo, o Deus do Sama quer aquilo outro, e cada um tem o Deus do jeito que quer, entendeu? Porque Deus se dobra à vontade do ser humano, porque ele precisa do ser humano. E isso cara, isso é frustrante, isso é deprimente. A gente vê que daqui a pouco isso vai se transformar num negócio bem intenso. Vocês estão cantando no Instagram. Eu conheço a música. Eu não vou ela cantar, mas ela tá trabalhando. A gente tem vivido um tempo de tamanha arrogância e egocentrismo que a gente tem sentido vontade e praticado esse exercício de dobrar ele à nossa vida e não nos colocar debaixo da graça de Deus, sabe? Não, pode cantar à vontade, gente. Fica à vontade, gente. Viver sob a graça de Deus deveria transformar nossas vidas e nos fazer viver de acordo com os mandamentos dele. Mas muitos de nós têm insistido em pregar que a graça abole qualquer necessidade de doutrinas, correções ou alertas. E isso é mentira. Ela quebra o poder de qualquer doutrina, de qualquer lei, de condenação, mas ela não tira a importância da vontade de Deus, não diminui a vontade de Deus e a soberania de Deus. Se Deus tem uma vontade e ele é soberano, a vontade dele é o que permanece. Se Deus tem uma vontade e não é soberano, ele vai dobrar a vontade dele. Eu não sei se eles não acreditam na soberania ou que Deus tem uma vontade, eu não sei o que não acreditam, o que tá faltando. Provavelmente não acreditam nem em Deus pra falar uma coisa dessa, mas eu não quero farpar ninguém. Então, deixa quieto. É que eu tô falando das outras doutrinas que não a da graça, no caso. Agnóstico é um ateu covarde. Caraca, pesado. É um ateu ou um crente... como é que fala? Eu já vi agnóstico que quer ser crente, mas não tem coragem e que... ou que é ateu e não tem coragem de falar e daí fala que é agnóstico. Mas deve ter agnóstico de verdade. Não duvido, não. A minha oração essa noite, desse estudo, a oração que eu tirei desse estudo, é que a paixão do salmista pela verdade e pela lei tem que nos inspirar a amar e nos apaixonar pela lei também. Não viver sob a lei, não achar que nós vivemos sobre a lei, nós vivemos sob a graça, mas entender que a lei, o quão maravilhosa é a lei quando nós vemos ela como vontade de Deus e como sinalizador de que a nossa vida tem andado na vontade de Deus, sabe? E aí a gente vai começar a buscar ação do caminho que a graça nos leva a viver. E isso é a grande chave do que eu acho que o salmista está falando e o que eu quero que a gente viva relacionado a esse versículo. Buscar na lei a confirmação de um caminho que a graça já nos tem feito andar, certo? De uma forma que eu não estou mais andando de acordo com a lei, eu não tentar correr para debaixo da lei, mas dizer, olha Deus, eu estou fugindo da graça, me traz de novo para baixo da graça, sabe? E olha, cara, olha que lindo que é de tu entender que a lei, ela aponta pra graça, sabe? A lei, ela aponta pra vida da graça. E se tu começar a se colocar entendendo a lei como essa sinalização, esse dedo apontado para a graça, e quando a gente não estiver andando na mesma direção que a lei, nós vamos parar, dobrar nosso joelhinho e dizer, olha Deus, a lei está dizendo que eu estou errado nisso aqui, então me puxa de volta para a graça. Muda em mim, porque eu sei que eu não vou conseguir mudar sozinho, sabe? A tua palavra me diz que a lei não é capaz de me salvar, então eu não vim aqui pedir pra me ajudar a viver debaixo da lei, muito pelo contrário. Eu vim aqui pra te pedir, pra me trazer de volta pros teus braços, pra me trazer de volta pra debaixo da tua graça, de uma graça transformadora, que me faça não viver a lei, porque eu preciso da lei pra ser salvo, mas que me faça viver a lei, porque a lei é a tua vontade, e ela aponta pra uma vida
debaixo da graça, sabe? Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é apaixonante, sabe? Quando eu comecei a ler o Salmo 119, por causa desse estudo, eu não imaginava que eu ia conseguir. Nunca sonhei que eu ia conseguir falar 1 hora de cada versículo. E teve versículo que eu falei mais de 1 hora. Porque é questão de ver o quão apaixonado esse salmista era pelo que ele estava falando. O quanto tudo que ele fala é aplicável e pode ser vivido hoje, sabe? Aqui ele fala, lendo o versículo de novo, né? Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. E cara, o caminho da verdade é Cristo e os juízos de Deus são a vontade dele, que é manifesta por meio da Bíblia, e ela que nos aponta para esse caminho de verdade que é Cristo. A única maneira de viver esse caminho é buscando a Cristo, é por meio de Cristo, é por Cristo, é para Cristo, é tudo em volta de Cristo. A lei não tem poder condenatório sobre nós, mas ela tem um poder de apontar para nós se a gente está vivendo essa vontade, essa vida que a graça deveria nos dar, sabe? A graça, ela não é uma graça que ela não vai te perdoar dos pecados somente. Ela vai te livrar ela vai te livrar da culpa e do pecado. Ela não vai te desculpar, sabe? Ela não vai te perdoar. Ela vai te libertar dele. Ela vai te fazer parar de viver essa vida com uma natureza... isso fala em Romanos 8 também, né? Que a gente vai parar de viver com a natureza carnal e começar a viver uma natureza de espírito. E a natureza do espírito é uma natureza que obedece e segue a vontade de Deus. E como que a gente vai saber se a gente está vivendo a palavra de Deus se a gente desprezar a lei? Resposta: não vai. A gente precisa conhecer a lei e buscar viver a lei, não para salvação, mas para reconhecer a graça em nós. Eu vou ler o salmo que o Samuel colocou. Se eu parar de ser boomer. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cara, eu li esse versículo faz 2 semanas, eu acho, velho. Não, 2 semanas atrás tu tava aqui, então não deve ter sido. Foi... talvez tenha sido mais semanas atrás. Mas falei justamente... que nesse versículo aí eu vejo uma dependência total de tua própria natureza, não ser capaz nem de reconhecer os teus pecados e pedir pra Deus ver se há em ti algum pecado, sabe? Eu acho isso muito maravilhoso, de se colocar debaixo de Deus, de colocar completamente dependente dele e dizer assim: olha, tu me conhece, olha o meu coração e vê se há em mim algum pecado, porque tu me conhece. Tu é o único que me conhece completamente, conhece a tua vontade completamente. Eu não conheço nem a mim mesmo. Eu tenho uma visão distorcida de mim mesmo e eu tenho uma visão distorcida da tua vontade. Então, faz tua obra aí, porque eu sou incapaz. E cara, essa tem sido muito a minha oração. É uma oração de uma pessoa que cansou de tentar fazer as coisas certo e cara, só deu de cara na parede, sabe? Só de cara na parede. Onde eu achava que tinha uma porta, só tinha parede, cara. E eu tentei viver minha vida de tudo que é forma possível, me colocar dentro dos caminhos de tudo que era maneira possível, e as coisas só começaram a dar certo quando eu disse: olha, Deus, sinceramente, tu tá me mostrando que eu tô errado e eu não consigo fazer certo, então assim, ó, te vira, sabe? Eu sempre brinco, eu já falei isso algumas vezes na live, eu brinco que a minha oração com Deus foi meio revoltada, sabe? A minha oração... eu diria que não foi a minha conversão, porque eu já conhecia Deus, mas foi a oração onde começou a transformação da minha vida. Foi uma oração muito revoltada, e que às vezes, quando eu lembro dela, eu até me sinto envergonhado de ter feito uma oração assim. Mas foi muito importante pra mim. Foi uma oração muito importante pra mim. De dizer pra Deus assim: olha, Deus, eu desisto de verdade. Eu não tenho como te obedecer, eu não consigo, eu já tentei de tudo que é maneira, eu já tentei contigo, eu já tentei sentir, eu já tentei viver a minha vida do meu jeito, eu já tentei viver a vida do teu jeito. Então assim, ó, se tu quer que as coisas aconteçam na minha vida, faz tu, eu desisto, sabe? Eu briguei com Deus, eu disse: tá nas tuas mãos a minha vida, eu não quero mais viver. E talvez tenha sido a oração que mais deu certo na minha vida, por mais revoltado que eu tava,
sabe? Foi quando eu abri mão. E hoje, e o que me dói hoje, é que vendo o quanto isso deu certo, o quanto isso funcionou, o quanto abrir mão de mim, o quanto admitir a minha morte me fez viver, sabe? E mesmo vendo isso, eu não consigo abrir mão de algumas áreas da minha vida. Eu acho que eu conversei isso com o Sama. Eu não consigo abrir mão de algumas áreas da minha vida, sabe? Eu insisto em viver e em tentar arrumar algumas coisas na minha vida que eu sei que eu não consigo, mas ao mesmo tempo que eu racionalmente sei que eu não consigo, eu não consigo abrir mão, eu não consigo soltar. E o Lewis fala em Cristianismo Puro e Simples que não há nada no homem que ele não deixe morrer que possa ressuscitar. É alguma coisa assim, não foi exatamente assim, tá? Ele falou exatamente isso. Nada no homem que não tenha morrido pode ressuscitar. Isso faz todo sentido. Se não morreu, não vai ressuscitar. E se tu precisa ter uma ressurreição, se tu precisa nascer de novo, não precisa morrer. E aquilo que tu não deixar morrer não vai nascer de novo, cara. Aquilo que tu não deixar morrer não vai ressuscitar em Cristo. Nós precisamos muito, de verdade, aprender a deixar as coisas na nossa vida morrerem, sabe? Cara, teve coisas na minha vida que eu só deixei morrer quando eu não aguentava mais ficar de pé em relação a elas. Quando toda a minha volta tava ruindo e desmoronando na minha cabeça e eu só desisti porque não tinha mais opção. E eu não quero deixar isso acontecer com outras áreas da minha vida. Eu não quero esperar isso acontecer para abrir mão de outras áreas da minha vida. Eu quero reconhecer minha dependência sem provar minha dependência, sabe? Eu não quero ter que provar que eu sou totalmente incapaz pra aceitar que eu posso largar nas mãos de Deus. Eu quero simplesmente deixar morrer. Eu quero simplesmente deixar morrer. E esse é o meu convite. A gente deixar morrer. Pra viver a vida de Cristo e não a nossa, sabe? Cara, eu vou parar por aqui. Eu acho que a live tá meio atrasada. Então eu vou deixar porque eu não sei se quando eu fechar vai cair aí. Cara, eu sou ao mesmo tempo eu me empolgo aqui porque eu tenho as raízes pentecostais, inclusive a minha igreja pentecostal. Então às vezes eu me empolgo aqui e me emociono. Mas é isso, cara. A gente precisa ter orações mais conscientes da nossa dependência. E a gente não tem feito orações conscientes da nossa dependência. A live no Instagram durou 1 hora, não tem nem como não parar. Eu não sou tão batista assim. Mas queria. Pentecostal reformada, nós. Cara, é muito louco, é muito louco. Eu gosto muito desse estudo, sabe? Eu gosto muito desse estudo. Ele me machuca muito e é por isso que eu gosto tanto dele. Desculpa aí, gente. O Boomer quer ver quanto tempo falta pra acabar a live, porque eu tenho que encerrar antes dela cortar sozinho. Na real, não preciso não. A gente tem 2 minutos, gente. A gente tem 2 minutos. Se vocês quiserem conversar. É nóis. A gente pode conversar também depois da live, quem quiser. É muito legal. Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas. E tipo, entender que eu tô aqui. Que uma coisa que eu gosto de falar sempre também é que as cajadadas que eu dou são cajadadas que eu tomei, entendeu? Eu nunca dou uma cajadada que não tomei antes. Então tudo que eu tô falando aqui doeu em mim, tá ligado? Doeu em mim enquanto eu fazia esse estudo. Às vezes os estudos são regados a... Daí aqui eu falo, pá, alegre, empolgado, mas foi regado a choro, foi regado a tristeza, foi regado a... Nossa, é complicadíssimo. Mas ao mesmo tempo que é complicado, é maravilhoso, né? Enfim, vai acabar, eu tenho 30 segundos, só queria me despedir de vocês. Pedir que a gente faça mais orações nesse sentido, que a gente ore, que a gente coloque
nas mãos de Deus a nossa vida, a nossa vontade, tudo que a gente é e tudo que a gente quer ser, mas entendendo que nem tudo que a gente quer ser vai ser possível, porque quando a gente abrir mão das nossas vidas, é Ele que vai... é a vontade dele que vai prevalecer. Fiquem com Deus e até semana que vem.